Olá, hoje vamos fazer uma apresentação e espero que consiga ficar gravado tanto a apresentação como eu a falar da apresentação. Uma das coisas que me perguntam mais é sobre o Monte Fuji. Subir, preparar para subir, sítios onde se tem vistas, etc. Montes de coisas sobre o Monte Fuji é uma das coisas que me perguntam mais. Então, eu tentei compilar informação para vocês nesta apresentação. Uma das coisas que as pessoas mais querem fazer é ter a experiência de ver nascer o sol no Monte Fuji, porque é isso que é emblemático, porque é isso que eu calculo que as pessoas vejam em documentários, em vídeos também de youtubers que são só youtubers, ou em artigos de jornais, ou publicidade de agências de viagens. Então, aquilo que há para fazer no Japão e aquilo que os japoneses fazem e gostam de fazer é ir ver o nascer do sol ao Monte Fuji. É toda uma experiência. E então eu vou focar-me nessa experiência do Monte Fuji aqui. Vou explicar tudo o que vocês precisam de saber para planearem e executarem isso com segurança, desfrutar e serem felizes nisso. Então, primeiro, onde é que é exatamente o Monte Fuji? Há uma série de pessoas que me sugere até que eu os ajude a concluir planos de viagem que eles já têm mais ou menos formados e dizem coisas como o Fuji é uma day trip a partir de Tóquio. Eu não gosto de recomendar isso às pessoas. Eu não acho que isso é a melhor maneira de vocês introduzirem uma visita ao Monte Fuji propriamente dito no vosso itinerário de visita ao Japão. Acho que o Monte Fuji não deve ser uma day trip de Tóquio. Acho que deve ser introduzido no vosso itinerário de uma maneira orgânica, em que vocês passam lá, passam por lá, eventualmente se quiserem subir ao topo do Monte Fuji, fazem isso e depois continuam no vosso itinerário. Portanto, tem que fazer sentido no mapa, tem que fazer sentido na geografia do Japão e tem que fazer sentido no vosso plano de viagem. Acho que a day trip é um desperdício de tempo e de energia, uma vez que é muito mais fácil e é muito mais prático introduzir a passagem pelo Monte Fuji noutro tipo de rotas. E aqui está o mapa para vos explicar precisamente isso. Portanto, o Monte Fuji fica aqui num caminho que é muito prático se vocês estiverem a fazer este caminho do Shinkansen aqui. É muito prático vocês saírem numa das estações do Shinkansen, algures entre Hakone ou se vocês quiserem sair em Shizuoka também dá, se vocês quiserem sair em Shin-Fuji, se apanharem um Shinkansen que passe lá também dá. Portanto, há muitos sítios onde vocês podem sair do Shinkansen para fazerem aqui a visita à zona do Monte Fuji. Podem querer subir o Monte Fuji, que é o tema deste vídeo, ou podem querer fazer muitas outras coisas na zona do Monte Fuji, que é o tema também de muitos outros vídeos que estão neste canal. Já lá vamos. Então eu acho que estão a ver ir de Tóquio ao Fuji e depois voltar. Se depois o vosso objetivo for ir a Kyoto, vocês vão passar por aqui na mesma. Então não acho isso prático. Este mapa aqui está para vocês terem uma ideia de todos os sítios a partir dos quais se vê bem o Monte Fuji. Vocês têm alguns sítios, aqui está indicado o Bunkyo Civic Center, vocês têm alguns sítios em Tóquio a partir do qual vem o Monte Fuji, se tiver um dia muito claro e transparente, muito bom tempo, mas normalmente Tóquio não é o melhor sítio para ver o Monte Fuji, e já esclarecendo as pessoas, não é? Parte já do princípio que vocês conhecem isto, mas alguns não conhecem. O Monte Fuji não é em Tóquio, nem é nas imediações de Tóquio sequer. Mas às vezes ainda há essa confusão, então deixo já esclarecido. Os melhores sítios para ver o Monte Fuji são todos os sítios de Gotemba para cima, para norte, alguns dos lagos à volta do Fuji, normalmente o Kawaguchiko é muito escolhido para vistas do Fuji. Também a partir do próprio Shinkansen ou saindo em Shin-Fuji e fazendo partes do Tokaido, eu também já vos vou falar sobre isso. Se vocês forem, obviamente, a Moto Hakone, que é no Monte Hakone, vocês conseguem ter vistas muito boas do Fuji porque estão na outra montanha ao lado. Então, a partir de uma montanha vem a outra. E depois não está muito aqui neste mapa, mas eu queria acrescentar também Kamakura. Vocês conseguem, em dias limpos, vocês conseguem ver bem o Fuji de Kamakura. O que é montanha? É preciso nós percebermos o que é montanha antes de vos dar uma série de coisas super práticas para vocês lá irem e chegarem ao topo. Mas o que é montanha propriamente dita? Então, o Monte Fuji está aqui. O Monte Fuji fica entre a prefeitura de Yamanashi e a prefeitura de Shizuoka.
portanto, nem sequer é de Tóquio, ou Chiba, fica dividido entre estas duas prefeituras quando vocês vão à parte norte do Monte Fuji, vão a Yamanashi, quando vocês vão à parte sul do Monte Fuji, vão em Shizuoka. É uma montanha gigantesca, é muito grande. A base da montanha tem à vontade 20 km de diâmetro e a parte mais steep, não é? A parte mais íngreme da montanha, a parte da caminhada da subida, da ascensão ao topo, tem à vontade 10 km de diâmetro. É uma área muito, muito grande. Então há outro tipo de perguntas que eu tenho muito, é coisas como nós conseguimos subir e descer o Monte Fuji no mesmo dia. Há pessoas que se calhar fazem isso e se calhar encontraram na internet descrição de como fazer isso. Eu não recomendo, já vão ver passo a passo o que é que eu recomendo. É realmente uma área muito grande e é uma área que tem muita coisa gira para fazer, quer vocês queiram subir ao topo do Monte Fuji ou não. E estas estradas aqui à volta, conseguem ver um bocado, estão a ver estas estradas aqui, marcam um bocado o sítio onde ainda se podem fazer estradas, que é a base do Monte Fuji, depois desta zona aqui mais íngreme do cone vulcânico, de facto já não se consegue fazer estradas. Então, vulcânico, isto é um cone vulcânico, aliás, é mais do que um cone vulcânico. O Monte Fuji, o que nós chamamos em senso comum, Monte Fuji, na verdade, são vários vulcões ativos. O Mitake, o Monte Fuji atual, o Monte Fuji Kazan, o antigo, os campos de lava da Aokigahara. Portanto, o Monte Fuji é um complexo vulcânico ativo. É um vulcão ativo. Embora a última atividade que tenha tido tenha sido em 1707, aí no final desse ano, e depois ainda alguma atividade em janeiro de 1708. Portanto, é uma montanha muito grande, em que vocês têm ainda na base da montanha, tem floresta, obviamente, árvores. Depois, à medida que vão subindo, deixam de ter todo tipo de vegetação e fica uma paisagem muito árida, muito de terra preta, vulcânica. Vocês ficam completamente cobertos de poeira preta. Então, eu acho que é boa ideia levarem roupas escuras, roupa cinzenta ou preta, se não querem ficar com ela toda suja. Porque vocês vão ficar com a poeira na roupa, nos olhos, em todo lado e é muito escura. E não é uma paisagem que à medida que sobe fica bonita, antes pelo contrário, à medida que sobe fica mais feiosa. Mas depois tem um momento glorioso de estarem acima do nível das nuvens, pronto. É de facto um complexo vulcânico muito interessante para quem se interessa por geologia e por isto, e vocês vão estar a subir o vulcão. Portanto, vocês vão chegar a um determinado ponto, que é considerado o ponto de ascensão máximo do Fuji, que tem inclusive um tório, um pequeno santuário, e depois também tem pelo menos uma cratera que vocês podem passar bastante perto. E a outra cratera não passam assim tão perto dos caminhos. Vocês podem ver muito mais vídeos sobre o Fuji, os caminhos à volta do Fuji, as rotas do Tokaido, percorrer a rota do Tokaido a pé, que eu também já fiz. Se vocês pesquisarem no meu canal, como está aqui, na zona de pesquisa dentro do canal Fuji, vocês vão ver vários vídeos. E um deles é mais cultural, sobre a rota de Tokaido. Os outros é, por exemplo, ver o santuário Hongu Sengen Taisha em Fujinomiya, que é um dos sítios a partir do qual vocês podem fazer a rota de ascensão. Portanto, explorem mais no canal depois deste vídeo, se vocês quiserem mais sobre isto. Este vídeo, a partir daqui, vai se centrar em coisas muito práticas sobre o caminho da ascensão ao topo do Monte Fuji. Então, o acesso ao Monte Fuji em 2020 ele está encerrado, completamente encerrado ao público. Para todo o ano 2020, a chamada época aberta do Monte Fuji não vai abrir. Okay? É um ano muito particular em que, por causa da pandemia, não vai abrir. Já declararam isso. Contudo, em épocas normais, antes desta pandemia do Covid, e depois, crê-se que isto será completamente normalizado e depois nós vamos voltar a ter o mesmo sistema de funcionamento que sempre tivemos. O sistema de funcionamento de acesso ao Monte Fuji concentra-se sobretudo na chamada época aberta do Monte Fuji. E vocês podem ir mais ou menos acompanhado por programas pré-definidos por agências de viagens. Portanto, existem muitas opções, desde a faça você mesmo, em que vocês fazem tudo sozinhos, ou até já programas pré-definidos em operadores turísticos internacionais ou japoneses.
O que é o típico dos operadores turísticos? Há muitos. Se vocês quiserem saber, lá está, que operadores turísticos é que fazem este tipo de pacotes no Japão, perguntem-me que eu recomendo. Isso que um consultor faz, ajuda-vos a escolher e diz-vos quais são as opções. Então, existem vários operadores turísticos do Japão, com preços muito variados, não é estupidamente caro, é uma coisa perfeitamente acessível. O que é que eles fazem geralmente? Eles submetem toda a documentação necessária e todos os registros para vocês acederem. Normalmente eles oferecem algum equipamento e dão recomendação sobre outras coisas, como roupas e outros equipamentos. O que é que eles fazem tipicamente? Oferecem uma mochila impermeável, um cantil reutilizável para a água. Às vezes oferecem-vos vale de desconto que vocês podem utilizar nas lojas que estão na quinta estação, na de acesso ou nos outros sítios à medida que vocês sobem, esse tipo de coisas. Transporte a partir de Tóquio ou outra cidade de manhã, normalmente pegam-vos tipo às 10 da manhã, qualquer coisa assim. Almoço em local a definir e pequena atividade sightseeing, pode ser um ponto de fotografia, ou podem ir ao Choreito da Pagoda, podem ir aqui e acolá, depende qual é a rota a partir da qual vocês vão começar a subir. Tem um guia local com treino de subida. Tem a subida até a cabana de montanha, sempre acompanhados. Depois tem um período que pode variar conforme vocês lá chegam, quanto tempo têm à frente, mas um período entre 6 a 8 horas para vocês descansarem. Vocês vão estar completamente chaos, vocês vão querer mesmo descansar, em que vocês vão estar em beliche ou em camarata, na própria cabana de montanha. Podem ter ou não nestes pacotes uma refeição quente, com bebidas e snacks. Depois tem uma subida das últimas etapas na madrugada, que é para vocês chegarem lá mais ou menos às 4 da manhã. O ideal é vocês chegarem às 4 da manhã. Portanto, vocês vão sair da cabana de montanha, dependendo se é na sexta estação ou se é na oitava estação, vocês vão sair da cabana de montanha entre a meia-noite e meia e uma da manhã, depois vão chegar lá acima entre as 4 e as 4 e meia da manhã, porque a partir das 4 e meia da manhã nasce o sol no Japão, no verão. Então, o objetivo é ver o nascer do sol. Depois de estarem lá algum tempo, tirarem as fotografias, enfim, terem o vosso momento. Depois, a descida, em princípio, quando é feita com o grupo, é feita toda seguida. Pronto, as pessoas podem ir parando para beber água e tomar snacks, mas já não há aquela coisa daquelas horas todas ficar parado. E depois o transporte de regresso até ao ponto de origem. Isto é o normal das excursões organizadas. Vocês podem sempre escolher este tipo de coisa. O que é a época aberta que eu tenho estado aqui a falar? A época aberta é o período na qual se pode subir ao topo do Monte Fuji e os trilhos de subida estão abertos para todo o tipo de visitantes, incluindo turistas. A época aberta é uma coisa muito definida, normalmente é de julho a setembro. Por exemplo, no ano passado, a última saída para a ascensão foi 12 de setembro. Depois disso, as pessoas subiam, voltavam a descer e depois a época encerrava. Mesmo durante a época aberta, o acesso ao Monte Fuji respeita uma série de normas, porque reparem, ele é um monumento nacional do Japão, é um parque natural e é património classificado da Unesco. Portanto, os visitantes estrangeiros, ocasionais, portanto, quem está no Japão, de passagem, quem não é residente ou quem tem só um visto de turista, têm o acesso aos trilhos condicionados, não é a mesma coisa do que vocês serem japoneses. E vocês têm que submeter condições de acesso. Vocês não podem entrar no território montanha Monte Fuji sem irem a este website, fujisanclimb.gp, e tem um portal em inglês, como vocês estão a ver aqui no endereço eletrónico, e vocês têm que descarregar os planos. E eu até gostava que conseguimos mexer aqui o quadradinho em que eu estou visível para vos poder mostrar completamente isto. Vocês têm que descarregar estes planos e têm que submeter este formulário. Vocês têm sempre que submeter estes formulários para poderem subir ao topo do Monte Fuji e mesmo depois de vocês submeterem estes formulários, não é garantido que vocês sejam aceitos. Porquê? Porque há muita gente a querer subir e se houver gente a mais a querer subir nas datas do vosso climbing plan, ou seja, as datas em que vocês planeiam lá visitar, né, os 2 dias, ou o dia em que vocês planeiam visitar, se eles tiverem demasiada afluência, eles vão vos dizer, não, neste dia não pode, tem que mudar a data. Podem dar uma sugestão, podem dizer, neste dia não pode, que outra data é que o senhor ou a senhora quer fazer. Estão a perceber? Portanto, vocês têm sempre que seguir os trâmites oficiais do website oficial para acesso à ascensão do Monte Fuji e têm que submeter a papelada. Se vocês quiserem fazer isto com um consultor ou através de um operador turístico, têm ajuda. Se vocês quiserem fazer sozinhos, têm mesmo que explorar muito bem o website
que graças a Deus agora já está em inglês, portanto está um bocadinho mais acessível e tem que submeter as coisas. Senão vocês chegam lá e não sobem, não interessa os planos que vocês já têm, não interessa sequer se já alugaram e pagaram a cabine de montanha, porque isso são outros operadores turísticos da área do alojamento, não da área do acesso aos trilhos. Portanto, há muitas vezes, infelizmente, pessoas que compram e pagam a cabine de montanha num determinado operador turístico, têm que submeter esta papelada no outro e não têm a papelada em ordem e não podem subir. Então, há várias maneiras de chegarem ao topo do Monte Fuji. Há essencialmente 5 trilhos de subida e vocês têm que subir por esses 5 trilhos, não podem inventar. Eles estão marcados, eles estão bem sinalizados e eles vão ter imensa gente. Porque reparem, a época aberta é curta, é só de julho a setembro. Então concentram-se milhares de pessoas para subir o Monte Fuji. Aliás, um dos problemas são as filas. Vocês têm que respeitar a fila. Vocês não podem andar a ultrapassar as pessoas ou a correr, a subir ou a descer, e muitas vezes é aquela coisa chata, estarmos na fila à espera que a outra pessoa suba e queremos andar mais depressa, ou queremos andar mais devagar e sentimos que estamos a ser pressionados pelos que estão atrás de nós. Então, sim, às vezes pode ser um bocado chato, mas vocês têm que fazer isso. Há posto dos correios quase lá em cima, portanto, vocês podem fazer coisas como comprar um postal, comprar um selo e mandar um postal para a família a partir do posto dos correios do Monte Fuji, o que é muito fixe. Vocês têm máquinas de venda de comida e bebida e têm mas é muito caro e é cada vez mais caro à medida que vocês sobem. Já vou falar disso, das comidas e das bebidas. Recomendo reservarem dormidas nas tais cabines de montanha. A dormida não vai ser bem uma dormida. Já vou falar como é que é a dormida. Todos os trilhos, os 5 trilhos, todos os trilhos começam a sério na chamada quinta estação. Portanto, vocês reparem aqui neste mapa, vocês têm quinta estação, fifth station, em cada um dos sítios, e a 10 station, ou a 10ª estação, é o topo, propriamente dito. Portanto, vocês conseguem chegar à quinta estação de cada um dos trilhos, que chama-se quinta, mas é na prática a primeira na ascensão. Vocês conseguem lá chegar de carro ou de autocarro. Não conseguem chegar de comboio, porque já estamos numa fase muito inclinada do cone vulcânico. Mas conseguem chegar de carro e estacionar carro, se alugarem carro, por exemplo, ou de autocarro, a partir da cidade mais próxima. Portanto, se vocês quiserem ir completamente sozinhos, imaginem, para aqui, vão para Gotemba. Depois, na estação de Gotemba, que é uma estação de comboio, vocês apanham o autocarro para a 5th Station do Gotemba Trail ou para a 5th Station do Subashiri Trail. Estão a perceber? Ou aqui, vocês estão em Fujinomiya, que também tem estação de comboio, e apanham autocarro, bus, para a 5th Station do Fujinomiya Trail. Estão a perceber? E depois, a partir daqui, é que já só podem ir mesmo a pé, não há estradas. Vocês podem, claro, apanhar autocarros destas excursões organizadas a partir de Yokohama, Shizuoka, Tóquio, etc. E esses vão até à 5th Station de um determinado trilho. Agora, vocês têm que, se escolherem uma excursão organizada, ou mesmo que estejam a fazer tudo sozinhos, vocês têm que escolher qual é o trilho que querem fazer. E eu tenho aqui algumas coisas pensadas para vos ajudar sobre os trilhos. Então, há 2 trilhos que são recomendados para a iniciação. Quem está a ver este vídeo, calculo que nunca tenha subido ao Monte Fuji, esteja a pensar fazê-lo. Para iniciação, só há 2 trilhos, o de Fujinomiya e o de Yoshida. Os outros são muito difíceis e não se recomenda de todo a pessoas de iniciação. O de Gotemba em particular. Só que aquilo que está indicado tipicamente como sendo a duração, eu não concordo de todo, por experiência própria. Eu acho que o trilho de Yoshida demora no mínimo 8 horas a fazer. E como é um trilho muito, muito, muito popular, e vamos pensar assim, na segunda quinzena de julho, tem muitíssima gente. Agosto é um mês difícil de começar a subida. Claro que depois, ao longo da subida, a temperatura vai descendo e as pessoas vão ficando mais confortáveis. E no fim até tem frio. Tem que levar roupa adequada, já falo nisso. Mas o início da subida, vocês estão à mesma temperatura que o resto do Japão. E agosto é muito, muito úmido e muito quente e muito cansativo. E então as pessoas preferem ir ainda no fim de julho. E quando as pessoas vão no fim de julho, vão todas ao mesmo tempo. Os japoneses vão todos ao mesmo tempo. E então isto faz filas e fica lento. E como fica lento, eu acho que o trilho de Yoshida, que é o mais popular de todos, vocês podem até apanhar 10 horas na subida. Contem com isso. Depois, o de Fujinomiya, o trilho de Fujinomiya, que eu acho que é muito, muito interessante para incluir num programa de viagem. Eu incluo sempre nos programas de viagem que eu faço para os clientes que me contratam para eu ser consultora para eles. Eu gosto de incluir o de Fujinomiya. Primeiro, porque não é tão popular
como o Dioxida, e depois porque permite introduzir ali a passagem por Fujinomiya e uma série de outras visitas que têm a ver com património cultural e natural também, na base do Monte Fuji e outras coisas que eu gosto de pôr as pessoas a fazer. E além disso, tem a vantagem de vocês conseguirem fazer em 7 horas este trilho, subir. Apesar de ser um bocadinho mais esticadinho, assim difícil no fim. Depois, outras recomendações. Vocês devem levar água convosco. As pessoas normalmente bebem entre 1,2 e 1,5 até 1,5 litro de água na subida, nesta tal subida destas horas. Claro que vocês vão ter noções diferentes de sede. Às vezes, com a altitude e o cansaço, a pessoa pode não ter bem a noção de sede, sobretudo com a altitude. Então, vocês devem marcar os tempos e pensar, por exemplo, 2 em 2 horas tem que beber água. Não é beber assim golos e golos e golos, mas é ir bebendo. Vocês têm sempre que ir bebendo água, vocês vão estar a suar muito. Depois, também devem consumir snacks calóricos e nutritivos, chocolates, frutos secos, barras energéticas. Não se esqueçam de levar essas coisas com vocês. Depois, há de considerar o mal da altura. As pessoas às vezes não vos falam das coisas. Eu gosto de falar das coisas todas, não é? As boas e as más, que é para vocês estarem preparados e saberem exatamente o que vou contar. O mal da altura ou a falta de oxigênio afeta as pessoas de maneira diferente. Há pessoas que ficam mais assim com um pensamento não tão fácil de seguir, não tão concentradas. Há outras que se sentem tonturas, há outras que se sentem dor de cabeça, mas também há muita gente, e eu testemunha isso com muita gente, há muita gente que tem desarranjos gastrointestinais, dá-lhes para vomitar ou dá-lhes para ter diarreia. Então é preciso vocês terem isso em conta, levarem as coisas nas calmas e levarem coisas com vocês para se isso acontecer. Portanto, tem que levar toalhetes, desinfetantes, tem que levar a tal água, levem mini sabonetes para se lavarem nas casas de banho. Não vai haver sabonetes, nem toalhetes, nem toalhas naquelas casas de banho. São casas de banho de montanha, dentro de um parque natural. São chamadas casas de banho em seco. Algumas têm uma espécie de mangueira com pressão, que vocês clicam assim com força, quase como se fossem as mangueiras de carregar o combustível no carro. Vocês clicam com força e sai água e atiram-na para dentro da retrete, quase como se fossem as dos aviões. Estão a ver, em princípio ela está fechada, vocês atiram a água com força e ela abre e aquilo escoa. Mas não são casas de banho normais. Então vocês têm que levar com vocês os toalhetes desinfetantes, hidratantes, sabonetes, etc. O que quiserem levar para a vossa higiene se este tipo de coisas vos acontecer. Também quero mostrar-vos aqui a quantidade de gente que há. Portanto, há muita gente a ascender aqui até aos níveis das cabanas de montanha e dos cafezinhos e do posto dos correios e não sei o quê. Então aqui é onde as pessoas depois se abastecem do que elas precisam, mas é melhor vocês levarem com vocês, sobretudo porque lá as coisas são muito mais caras e quanto mais para cima vocês andam, quanto mais vezes vocês sobem nos trilhos, mais rara é a disponibilidade de terem postos de descanso e de reabastecimento, e também mais caras são as coisas que estão nestes mesmos postos de descanso e de reabastecimento. Agora, as condições das cabanas. As condições das cabanas. Estas cabanas são muito práticas. Vocês na ascensão precisam destas 6 horas de descanso que vocês lá vão ter, mas as cabanas não têm privacidade. Portanto, ou vocês têm assim uns colchonetes, não lhes chamaria futons, uns colchonetes todos ao lado uns dos outros, ou têm no máximo beliches. Eu recomendo vivamente que toda a gente leve o seu próprio saco de cama, por uma questão de higiene. Há todo o tipo de bugs, há todo o tipo de pulguitas e coisas assim neste espaço, não é? As pessoas ficam ali constantemente. Levem o vosso próprio saco de cama por uma questão de higiene e também por causa da temperatura. Vocês aqui já vão estar a uma altitude que se justifica porque fica mais frio. Levar tampões para os ouvidos e venda para os olhos, porque senão não conseguem descansar nestes espaços. As luzes estão sempre acesas, há pessoas a entrar e a sair, as pessoas ficam mais animadas, mais excitadas, conversam. Se vocês quiserem aproveitar o tempo de paragem que têm lá para de facto descansar e conseguirem terminar de subir, levem estas coisas. Levem também um saco impermeável e anticongelação para guardar as vossas botas, porque vocês não podem entrar nestes espaços com as botas calçadas, quer porque tenham chão de tatami, quer porque tenham chão de madeira, mas não podem entrar lá com as botas calçadas. Se as deixarem na rua, correm o risco delas congelarem, portanto tragam sacos impermeáveis e anticongelação para as poderem trazer para dentro. Ou para as deixarem lá fora dentro dos sacos e não lhes acontecer nada.
E depois também levar um saco anti-odor para o lixo. Vocês não podem deixar lixo no caminho, vocês têm que transportar o vosso lixo convosco. E não se esqueçam de lanterna, porque estão a ver que, segundo o calendário das atividades, vocês vão passar aqui algumas horas a dormir, mas vocês vão sair destas cabanas na madrugada para fazerem o resto da subida e chegarem lá acima quando o sol nasce. Então vai estar escuro como breu, não há luz elétrica em lado nenhum, vocês vão precisar das lanternas. Agora, as minhas dicas especiais. O finzinho do vídeo com as minhas dicas especiais. As minhas dicas especiais são submeterem toda a papelada, terem o guia local ou o tour que vão fazer já definido, com pelo menos 3 meses de antecedência. Há muita procura e estas coisas esgotam. Ou seja, se vocês submeterem o vosso pedido de rota, o vosso climbing plan muito em cima da hora, eles podem dizer que já não podem, naquela semana sequer, e depois vocês ficam com o vosso plano de viagem todo trocado. Dormirem muito bem na noite anterior. Não subestimem isto. Não é uma subida fácil. Não é nada fácil. Mesmo para quem já está muito bem fisicamente, mesmo para quem tem treino. Não é fácil. Durmam bem. E podem até deslocar-se à quinta estação por meios próprios. Como eu já disse, só a partir da quinta estação é que vocês precisam mais de saber o que é que estão a fazer. Até lá é relativamente fácil. Transportem o vosso próprio saco-cama. Não se esqueçam de reservar cabana, mas não esperem dormir muito nessa noite. Começar a subir a última etapa logo depois da meia-noite e meia para arranjar um bom local no topo. Se vocês se descuidarem e dormirem demais nas cabanas, o que é que vai acontecer? A última etapa vocês vão começar mais tarde. Então isso significa que, das duas, uma. Ou vocês estão a subir a correr, porque depois vai haver, exceto no trilho de Yoshida, mas nos outros vai haver pessoas a descer pelo mesmo caminho e não querem. Ou então, vocês vão chegar lá acima, estão em cima da hora do nascer do sol, que já não arranjam um bom lugar para ver. Ou arranjam um lugar que é muito íngreme, que é perigoso de sentarem, etc. Então, é bom chegarem com a devida antecedência para arranjar um bom local. Ter pacotes de aquecimento das mãos e do corpo para o tempo que vocês vão ficar parados lá em cima. Lá em cima estão 0 graus. Pronto. No verão às vezes conseguem estar até 5, se for assim um dia muito quente. Mas o normal é estar mesmo frio. Então levem as coisas por camadas, porque vocês vão precisar de se vestindo à medida que vão subindo, aquecendo à medida que vão subindo. E depois quando estão lá em cima, como estão parados, é muito fácil enregelarem. Então levam os pacotes que aquecem as mãos, que é uma coisa que no Japão se vende em todo lado, supermercado, lojas de conveniência. E também aqueles autocolantes que aquecem o corpo, põem assim na base das costas, põem na barriga, os sítios onde vocês acharem que um quentinho vos ajuda. Então ponham isso para não enregelarem. Descer com muito cuidado. A maior parte dos acidentes acontece ao descer, acontece na descida. E depois de descer, eu não acho bem, não é a minha opinião pessoal, não é isso que eu recomendo às pessoas, que as pessoas retomem logo a viagem como se não tivesse acontecido nada. Vocês subiram ao Fuji, é intenso, é cansativo. Nessa tarde, vão para um ryokan, fiquem numas termas ou arranjem outro programa em que vocês simplesmente só dormem, só relaxam, só voltam a recuperar a vossa energia. Não tentem meter o na petesga, não tentem fazer mil e uma coisas e depois ficar com os outros dias a sentir que estão a correr demais. Deem-vos tempo para recuperar desta experiência. Mais dicas, extra dicas. Eu acho que vale a pena comprar o pau de caminheiro no início, na quinta estação. Todas as quintas estações têm imensas lojas. Eu acho que vale a pena vocês comprarem este pau de caminheiro. Ao longo da subida, vocês podem fazer estes carimbos que estão aqui na imagem, que eles fazem com ferro quente e depois dá uma ótima recordação. Acho que isso é giro. É muito importante usar calçado adequado e é muito importante ter roupas por camadas que sejam térmicas e quentes, realmente para vocês irem vestindo à medida que vão subindo. No início é assim, como eu vos disse, em final de julho, agosto, está muito quente, muito úmido no resto do Japão. Quando a gente começa a subir até pensa, epá, agora é que eu estou bem, agora é que eu estou tipo a 20 graus, agora é que eu estou confortável. Mas depois fica mesmo frio, então levem coisas com vocês. Já vi pessoas a fazerem a subida de calções e coisas assim. Portanto, sapato adequado, com muita aderência, robustez, impermeável, sim. Se vocês quiserem saber mais das coisas que eu escrevo sobre viajar no Japão, sobre experiências que vocês podem ter no Japão, sigam no Japan Travel, dentro do website do Japan Travel, sigam o meu perfil, que há lá muitas coisas, é muito fácil encontrar, Inês Matos, que há lá artigos que eu já escrevi há mais tempo, artigos que eu escrevo agora que são mais recentes.
Se vocês quiserem sugerir-me diretamente coisas que querem que eu escreva e que eu explique como fazer para desfrutar mais do Japão, podem escrever e-mail diretamente, podem procurar a página Projeto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal. Eu faço parte da Japanet, entidades portuguesas de divulgação da cultura japonesa, e está aqui apagado o logotipo